Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Você que trouxe Bíblia, abra ela em Efésios, capítulo 4. Tá rápido, hein? Já colocou na tela. Tá esperto. Tomou café já? Teve café hoje? Teve, já passou já? Então por causa disso. Da outra vez foi depois, né? Aí eu não estava tão esperto ainda não. Tá rápido demais, pessoal. Efésios 4. Já abriram? Já conseguiram achar? Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Nós temos aqui o apóstolo Paulo falando sobre uma importância de nós estar sempre ligados no quê? Naquilo que nós fomos chamados, naquilo que nós fomos propostos a fazer da nossa vida. E ele sempre lembrando que ele fala, olha, sempre com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando os outros, as pessoas, em amor. Isso é fácil, né? É fácil? É uma maravilha, né? Tem dia que, misericórdia, tem dia que é complicado, né? Tem dia que é dia, né? Tem dia que é complicado você suportar uns aos outros em amor. Mas ele continua, uma parte que eu quero pegar aqui é mais para o final, que ele fala, olha, é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Nós temos um Deus. Você tem um Deus? Você tem? E Ele é o Pai de todos? Que Ele ainda fala, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O nosso Deus é tudo aquilo que nós precisamos para viver. Sem esse Deus, nós vamos conseguir viver? Vamos? Você acha que você consegue? Você pode ter até uma vida, né? Mas vai ser uma vida ruim, uma vida medíocre, uma vida que você vai se arrepender dela depois. Quem já experimentou a graça de Deus na vida, você pode até voltar a fazer o que você fazia antes, mas nunca, jamais será a mesma coisa. Por quê? Você vai sempre se lembrar daquilo tudo que Deus fazia na sua vida. Você sempre se lembra. As pessoas, às vezes, nós temos vários relatos, inclusive aqui na igreja, pessoas que estavam aqui com a gente, saiu. Por que saiu? Por que quis sair? Ela pegou, falou, não vou mais para a igreja, começou a desanimou e saiu. Mas ela sempre lembra, mas às vezes ela está o quê? Sem força. Ela perdeu aquela força de continuar vindo, mas ela sempre lembra do que Deus faz na vida dela. As coisas boas que Deus fez, as pessoas lembram, às vezes, mais pessoas de idade, lembram, na época da minha juventude, eu fiz coisas grandiosas, porque Deus me dava força. Hoje eu estou velho, já não faço mais muita coisa. É assim ou não é? As pessoas lembram. Mas o que eu quero para hoje? Eu quero que você entenda que somente com Deus você vai conseguir multiplicar. É somente com Ele. Não há outro caminho, não há outra possibilidade a não ser com Ele.
E o que eu quero mais hoje ainda, que você multiplique. Multiplique o quê? Multiplique Deus na sua vida. Deus está à porta e bate. Deus está sempre querendo mais de nós. Agora nós queremos mais com Ele? Nós queremos ter um relacionamento com Ele? Nós queremos ter essa vivência com Ele? Porque você lembra de Abraão que nós lemos no domingo passado? O que Deus fala com ele? Fala, Abraão, estou fazendo um pacto com você, ser perfeito, que eu vou te fazer o quê? Eu vou te fazer multiplicar, vou te fazer grandioso. Mas é porque temos que ter Deus. Lembra de Enoque? Era Enoque ou era Deus no final? Já não tinha mais Enoque, porque Enoque abriu espaço para que Deus entrasse. Nós temos que abrir o espaço para Deus entrar na nossa vida. Você tem que abrir o espaço para Deus entrar. Se você não abre o espaço para Deus entrar, você não abre a porta do seu coração, você não abre a porta da sua vida, Deus não vai entrar. Deus não vai mudar a sua vida. Deus não vai poder fazer você multiplicar. A sua vida vai continuar do mesmo jeito, porque é somente quando você abre um espaço para Deus que Ele começa a agir. Uma pessoa pode chegar aqui e começar a mandar. Chegar aqui, olha, pastor Tony, a partir de hoje você não vai mais cantar. O pastor Daniel, a partir de hoje você não vai colocar mais. Ela pode chegar aqui e já começar a mandar? Ela não pode, né? Ela tem que ter uma abertura. O missionário falou assim, olha, a partir de hoje você vai lá e vai comandar lá a igreja. Aí o missionário está o quê? Dando espaço. Se nós não damos espaço para Deus mandar na nossa vida, nós vamos tomar decisões que nós mesmos queremos. E aí que está o problema. Às vezes, nós deixamos nosso sentimento ou a carne falar mais alto. Mas nós vemos que é um só Deus, é uma só fé, é um só Senhor. Nós sabemos disso? Sabemos. Todo mundo sabe que é só Deus que pode fazer a situação. Todo mundo sabe disso. Inclusive pessoas que não vêm na igreja, mas acreditam em Deus, sabem que Deus é o autor da criação, sabe que Deus fez todas as coisas. Nós sabemos. Mas o momento de dar espaço para Deus multiplicar na nossa vida é que nós não damos. Nós queremos as coisas somente pelo nosso prazer de ter as coisas. E não pelo prazer de ter Deus na nossa vida para ter as coisas. Lembra o que ele falou? Jesus falou, buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Para demais coisas serão acrescentadas. Ele falou assim, talvez elas serão acrescentadas. Ela não falou, né? Ele falou o quê? Elas vão ser acrescentadas. Se nós buscamos primeiro Deus, colocamos Deus em primeiro lugar, colocamos Ele fazendo, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus, eu não tenho outro caminho, é somente esse. Comece a colocar Deus no centro da sua vida, no centro do seu querer. É um só Deus, um só Senhor. O que você tem feito de Senhor na sua vida? O que você tem feito de Deus na sua vida, que tira o espaço dele? Que tem tirado a posição de chefe, de Senhor, de Deus da vida, da sua vida? Porque nós, às vezes, tiramos o espaço de Deus. Preenchemos Ele com outras coisas. Mas você reparou que mesmo quando você tenta preencher o espaço que é de Deus com outras coisas, as coisas não se preenchem? Continuam vazio dentro de você? É ou não é? Fica um vazio porque aquele espaço é de Deus. Mas nós queremos tomar conta, achando que nós sabemos de tudo. E não damos o espaço a Ele devido. As coisas começam a acontecer, começam as coisas a sair do trilho, as coisas estavam andando bem. As coisas estavam indo, estavam fluindo, estavam falando assim, até obrigado, meu Deus. Aí você tirou o espaço dele. Você não deixou Ele dentro da sua vida. Você não deixou esse Deus Todo-Poderoso se multiplicar dentro de você. Porque as coisas, lembra, vamos abrir lá Gênesis 17? Coloca na tela aí, não vou abrir não, coloca na tela. Gênesis 17, volta lá. Versículo 1 e 2. Olha o que ele fala aí,
anda na minha presença e ser perfeito. Vai, versículo 2. E porém o meu conceito entre mim e ti te multiplicarei grandissimamente. Anda na minha presença e ser perfeito. É a busca do quê? Da perfeição. A luz vai brilhando até que seja dia perfeito. Então, é um caminho a se andar. Você não vai dormir hoje, ou vai sair daqui da igreja hoje e falar assim, eu sou perfeito, eu sou a perfeição, eu sou maravilhoso, Deus, olha, está comigo. Você vai sair assim? Às vezes não, porque é um caminho a percorrer. É um caminho a se andar. É um caminho, você vai falar assim, ó, Deus está comigo e vai me ajudar para que eu seja perfeito. Porque eu vou melhorando. Porque às vezes, aí nós podemos entrar na parte conjugal. A mulher quer que o homem pede perdão, então a mulher pede perdão por algo que cometeu, algo que não deveria, algo, uma briga, uma chateação, um estresse momentâneo, foi lá e brigou com o marido ou brigou com a esposa. Aí pede perdão. Eu vou mudar. A pessoa muda de uma hora para outra? Não tem como, né? Tem como a pessoa mudar de uma hora para outra? Não tem. Do mesmo jeito que a ferida não cicatriza de uma hora para outra. É um caminho que se percorre. Mas Deus está dizendo aqui, ó, que Ele quer que sejamos perfeitos. É a busca que nós temos que buscar ser perfeitos diante de Deus. Buscar essa interação com Deus, viver uma vida com Deus. Fazer Ele multiplicar dentro de nós. Porque lembra que o apóstolo Paulo fala, até em Hebreus, que nós começamos a estudar a Bíblia e nós sabemos poucas coisas. Eu lembro que com 6 anos de idade, pastor Tony, 6 anos, eu já sabia todos os livros da Bíblia, na ordem. Eu cantava até aquela musiquinha no missionário. Inclusive, um dia um pastor Carlos, lá em Caxias ainda, lá no Rio de Janeiro, me chamou no altar, acredita você, eu com 6 anos, ele falou assim, aonde está Esdras na Bíblia? Aí ele falou assim, você que já sabe, já decorou todos os versículos, todos os livros da Bíblia, vai falando na ordem para as pessoas aprenderem qual está a ordem que é, para você mostrar que você aprendeu. Eu tive que cantar na frente de todo mundo, de Gênesis a Apocalipse. Que dia maravilhoso, 6 anos de idade. Fiquei feliz toda a vida. Mas, para você ver, porque com 6 anos eu sabia aquilo. Hoje em dia, eu já sei aquilo, tá melhor ainda. Está mais fácil, até porque eu nunca mais esqueci da música do missionário. Foi naquela época o missionário começou a cantar aquela música, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Aí eu decorei aquilo. Então hoje eu não sei somente só os livros, mas eu sei os capítulos, os versículos. Eu aprendi tanta coisa dos 6 anos para cá, mas com 6 anos eu não consegui aprender tudo aquilo. Você possivelmente também é assim. Você quando entrou na igreja sabia poucas coisas, talvez nada, não sabia nem o que era uma Bíblia. Você estava mais perdido. Talvez eu chego aqui na igreja aqui porque alguém te empurrou aqui para dentro. Estava passando ali, alguém me empurraram. Eu entrei aqui e fiquei. Você não sabia de nada. Talvez você não sabia nem que existia um Deus. Você somente veio na igreja porque algo te empurrou aqui para dentro. Mas hoje em dia, olha o tanto de coisa que você já sabe. Olha tantas coisas que se passaram na sua vida que você provou do que é Deus na sua vida. Mas Deus está querendo o que hoje? Querendo mais. Querendo que você multiplique isso que Ele está te dando. Querendo que você se aprofunda mais. Ele quer ser Deus na sua vida. E quer ser mais ainda, fazer coisas maravilhosas. Mas você tem que dar o espaço para Ele fazer. Ele só age aonde Ele tem espaço. Se você não dá espaço para Ele agir na sua vida emocional, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, Ele não vai agir. Você vai continuar da mesma maneira, do mesmo jeitinho. Se você não tivesse dado espaço para Ele, para querer aprender mais com Ele, você seria a mesma pessoa do momento que você entrou aqui. E talvez você pode estar aqui hoje a primeira vez, ou então estar aqui hoje há 1 mês, há 5 anos, há 10 anos, há 30 anos. Mas se você não tivesse dado espaço, e se você não der espaço para Deus,
ele não vai jamais se multiplicar na sua vida. Nós temos que aprender e querer mais desse Deus. Ali em Tiago, capítulo 4, abra na sua Bíblia aí, Tiago 4. Abra aí, Tiago, capítulo 4. Já conseguiram achar? Tiago 4,13. Tiago capítulo 4, versículo 13. Diz o seguinte: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Quando não damos espaço para Deus, nós deixamos de ver o sonho de Deus na nossa vida, não é assim? Nós começamos a viver o que nós queremos viver, o que nós achamos que é melhor. Quando vocês têm filho? Tem filho? Você quer que ele viva os seus sonhos ou os sonhos dele? Mas às vezes tem pai que não dá espaço para o filho viver o que ele quer, né? Quer forçar ele a viver o seu sonho, porque não dá espaço. Temos que dar espaço para Deus agir. Temos que dar espaço para Deus colocar os sonhos dele na nossa vida. Porque às vezes, conforme é o pai com o filho, Deus sabe o que é melhor para nós, mas às vezes nós não sabemos o que é melhor para o nosso filho. Nós não sabemos o que é melhor para a nossa filha, para o nosso neto. Mas nós queremos porque queremos fazer a nossa vontade. Nós não damos espaço para ele escolher. Nós que queremos fazer ele escolher. Porque eu sei o que é melhor para você, porque eu tenho vivido. Pergunta para Deus o que é melhor para ele primeiramente. Porque quando Deus está no nosso meio, ele consegue, ele faz as coisas agirem da maneira correta. E não apenas eu vou fazer isso porque é isso que o meu pai fez, é isso que o meu avô era, e você vai ser infeliz. Você talvez vai ganhar dinheiro, mas vai ser infeliz. Aí o arrependimento vem quando? Na velhice, né? Aí na velhice fala, eu nunca fui feliz porque eu não fiz o que eu queria, eu fiz o que as pessoas queriam. Por quê? Deus tem um propósito para cada vida, para cada pessoa. Eu falo isso constantemente aqui nesse altar. Deus tem um propósito para cada um. Não importa se é aqui no altar ou se é aí sentado, Deus tem um propósito na sua vida. E Ele tem um caminho. Por isso você não pode dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu quero, da maneira que eu quero, do modo que eu quero. Você pode fazer isso? Pode, né? Poder pode. Vai dar certo? Aí é com Deus. Porque aí nós não estamos deixando Ele fazer a vontade dEle. Nós estamos fazendo a nossa própria vontade. E é aí que nós quebramos a cara, desculpa a expressão forte, mas nós quebramos a cara lá na frente. E as coisas não acontecem, culpamos Deus, mas você vê que Ele fala, ó, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se o quê? Desvanece, depois some. A nossa vida é assim. Nós temos que perguntar para Deus o que nós devemos fazer. Eu até vi um vídeo dias para trás, foi até no Instagram, para você ver como é que as coisas são rápidas que acontecem.
Eu não sei se era Rio de Janeiro ou São Paulo, mas parecia ser uma das duas capitais daí. E eu até mandei para alguns no Instagram, de um rapaz que passou numa moto e o carro, acho que meio que fechou ele, mas foi uma fechada até boba. E o rapaz da moto resolveu voltar e xingar o rapaz do carro. E começou aquela discussão, todo mundo sabe, o trânsito às vezes é terrível. Os ânimos estão às vezes à flor da pele, aquela revolta. Aqui em Cuiabá nem tanto, porque aqui é uma cidade, querendo ou não, um pouco mais calma. Mas eu que já vivi nas cidades mais agitadas, assim, um negócio é difícil, é complicado, você não pode falar qualquer coisa não. Porque se você for tirar vantagem de alguma coisa, corre risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com um motoqueiro. O motoqueiro voltou para brigar com o cara perguntou, você sabe quem você está falando? Eu não quero saber, e começou a xingar o cara. Ele acelerou, quebrou o retrovisor do carro. Depois o motoqueiro caiu no chão, gritando, ai, 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 por quê? Tomou um tiro. Coisas rápidas. Passou. Já foi. Foi uma fumaça que foi e voltou numa decisão totalmente errada. Por quê? Naquela ocasião ele decidiu mostrar o homem, o cabra macho que ele era, né? E aconteceu o quê? Provavelmente pode ter morrido daquele lugar, naquele chão ali mesmo. E toda aquela raiva daquele momento adiantou alguma coisa? Mostrar que era superior, que ia fazer, que ia acontecer, que quebrou o retrovisor do cara do carro. O cara do carro também é errado, porque jamais deve fazer uma coisa dessa. Mas é o tipo de decisão que às vezes nós tomamos, achando que não, eu sei o que eu tenho que fazer aqui, porque eu vou fazer, porque eu sei, eu vou e eu faço. Aí quando acontece uma coisa errada depois, Deus, por que o Senhor deixou acontecer? Deus, por que aconteceu isso? Cadê Deus? Cadê o Deus? Cadê o Senhor? Ele está no mesmo lugar, ele não se move. Ele está no mesmo lugar. Doido para você dar espaço para ele entrar na sua vida. Mas é uma decisão nossa. Nós que tomamos a decisão de deixar ele entrar para podermos agir conforme ele quer. Agir conforme a sabedoria dele, não a nossa. Muitas vezes nós estamos travados, incapacitados, as coisas não vão para frente, as coisas não andam. Você pergunta por quê? Dê espaço para Deus na sua vida. Dê espaço para Ele agir. Dê espaço para Ele se mover dentro da sua vida, que você jamais será o mesmo. As coisas, você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida quando você dá espaço para Ele agir. Não tome as decisões somente por tomar, mas pergunte a Deus. Como ele diz aqui, Tiago diz aqui, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Você não sabe. Pergunta para quem sabe. É tão mais fácil, né, se a gente for pensar, né? Já pensou, pastor Tony, se soubesse o que aconteceria amanhã, você poderia prevenir hoje, né? Falar assim, né? Vou prevenir hoje. Se você soubesse que ia acontecer um acidente na sua frente, daqui 1 hora, você sairia aqui da igreja? Esperar passar 1 hora, né? Para 1h10, né? Que fica mais fácil. Se você soubesse que vai cair dinheiro do céu daqui 20 minutos aqui na igreja, você ia ficar o quê? Você ia embora? Você não ia, né? Jamais. Vou esperar o dinheiro. Então, você tem um Deus que sabe todas as coisas. Você tem um Deus maravilhoso que sabe todas essas coisas. Por que você não espera nele, então? Confia nele. Entregue o seu caminho a ele. Deixa ele agir na sua vida. Pergunte para ele, Senhor, o que eu devo fazer? Por onde eu devo ir? Por onde vai o meu caminhar? Por quê? Lembra que nós falamos de Gênesis 17? O que você quer ser? Perfeito, né? Quanto mais buscamos a perfeição em Deus, mais as bênçãos se multiplicarão na nossa vida. Mais e mais coisas Deus irá fazer. Nós temos que buscar essa perfeição em Deus. Buscar isso que Deus tem nos dado. E você vê que lá José, lembra de José? Lá em Gênesis 39, versículo 2, coloca na tela aí. Gênesis 39, versículo 2. Você vê que o José no Egito, sozinho. José estava sozinho no Egito?
Estava ou não estava? Tirando Deus, ele tinha alguém? Estava sozinho, né? Tirando Deus, que é tudo que ele precisava, mas se formos falar de pessoas físicas, seres humanos, não tinha, né? Estava sozinho, não conhecia ninguém. Foi jogado no poço pelos seus irmãos, no buraco, foi vendido como escravo no Egito, sem saber falar a língua que é diferente do Egito, com a língua hebraica, algo que José imagina totalmente perdido. Mas José tinha uma confiança, que era tudo que ele precisava. José dava espaço para Deus agir na vida dele. Você vê que ele fala assim, versículo 2, 39, 2. E o Senhor estava com quem? Com José. E foi varão próspero. Ele era um varão próspero. E estava na casa do Senhor, do seu senhor egípcio. Versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que ele é o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Tudo o que ele fazia, prosperava. Tudo. Por quê? Quem estava com ele? O Senhor. Chegou de Potifar olhar assim e falar, mas meu Deus do céu, não imagina Potifar naquela época. Não nesse linguajar, porque é um linguajar diferente, mas você imagina, o que você falaria? Você fala assim, mas o que acontece com aquele rapaz ali, hein? José é moço ainda, seus 18, 19 anos, algo assim. Rapaz novo desse, tudo que ele toca, as coisas, meu, o que acontece? Tudo que ele faz dá certo. Todas as coisas que ele pega para fazer, as coisas acontecem. Se ele começa a plantar, não está nem na época da chuva, está chovendo. Tem gente que é assim? Parece que tudo dá certo. Por quê? Deus estava com ele. Ele dava espaço para Deus agir na vida dele. José abdicava das situações da vida para estar perto de Jesus, perto do Senhor, perto de Deus. Ele dava espaço, então as coisas aconteciam. Não foi à toa que ele foi escolhido por Deus para salvar o Egito naquela época. E não só o Egito. Um terço da terra dependia dos grãos, do trigo do Egito, da comida do Egito. Tamanha seca que foi na terra naquela época, na terra de Israel, nas outras, pessoal por perto da Arábia ali, que hoje em dia é conhecido como a parte da Arábia, do Oriente Médio, dependia do Egito. De um homem que saiu do fundo do poço para governador do Egito, o homem segundo do Egito. Por quê? Deus estava com ele. Ele deu espaço para sair de José para se tornar Zafenate Paneah. Você tem dado espaço para Deus te transformar? Você tem dado espaço para Deus fazer você crescer? Você tem dado espaço na sua vida? Você tem buscado esse Deus Todo-Poderoso? Você lembra de José? José até correu da mulher do Potifar. Ou para os mais chegados, do Boitifar, né? Mas José correu. José saiu correndo dali para não acontecer o quê? Para ele deixar perder o espaço que Deus tinha na vida dele. José queria que Deus entrasse mais, que fosse coisas mais acontecendo. Ele queria dar mais espaço ainda para Deus e jamais perder aquilo que Deus tinha dado para ele. Aí você se pergunta, José no Egito, sozinho, só ele e Deus, podendo fazer o que ele quisesse, ninguém da sua família iria ver. José corre daquela mulher e ele fala, jamais pecaria eu contra o meu Deus. Então José tinha somente um Deus, um Senhor, o Todo-Poderoso, uma única fé. Se nós temos uma única fé, nós jamais iremos duvidar do poder de Deus na nossa vida. Nós confiaremos que esse Deus pode fazer todas as coisas. Nós vamos confiar que, por mais que situações passem, situações difíceis possam vir,
Mas Deus é o único Deus, Ele é o único Senhor, e nossa fé jamais se abala, porque nós temos Deus no nosso coração. Nós damos espaço para Ele agir. Quanto mais espaço nós damos, mais coisas extraordinárias Deus irá fazer. É nós que limitamos Deus. Até onde vai a sua fé? Já se perguntou isso? Até onde vai a sua fé? Até onde você quer que Deus vá na sua vida? É você que decide. É você que limita Deus ou não? É você que faz as coisas ou não? É a nossa escolha. Deus jamais vai atropelar as nossas escolhas. Ele deu para nós o livre arbítrio. Jamais vai atropelar as nossas escolhas. Mas é por isso que nós confiamos nele para decidir. Quando você coloca a sua vida em Deus, coloca a sua vida no caminho do Senhor, é Ele que escolhe, não é você. E Deus escolhe coisa ruim? Deus não escolhe, né? É só coisa boa, é só coisa maravilhosa. Por mais que passamos por situações difíceis, Deus nos sustenta no caminho dele e jamais nos faz desviar. Lá em Efésios 5, versículo 1, que ele fala o quê? Ser depois o quê? Imitadores de Deus. Nós temos que imitar quem? Deus. Como os filhos amados de Deus. Você é filho de Deus? Você é ou não é? Se você é um filho amado, você tem que fazer o quê? Imitar, né? Se você não está imitando Deus, não está seguindo o que Ele falou, você é filho? Você deixa de ser filho, né? Você começa a ser o quê? Fala não, está amarrado. Não é filho do diabo, não. Mas seja filho de Deus. Seja imitador de Deus. Andai com Deus. Ande com Deus. Ande no amor de Deus. Ande nas coisas de Deus. Não importa agora, hoje, você vai participar da ceia, não importa se você... As coisas que você já fez no passado, as coisas que talvez você estava na igreja, mas continuava fazendo de errado, não importa mais isso. O que importa daqui para frente, as suas escolhas. É o seu deixar Deus agir, deixar Deus fazer, deixar Deus te orientar. É isso que importa a partir de agora. Mas a escolha é sua. Para nós encerrarmos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Para nós encerrarmos, para participarmos da ceia do Senhor hoje. Já acharam? Tão rápido hoje, né? Tão espertos. Versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da o quê? Da reconciliação. Isto é, Deus está em quê? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra do quê? Da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Olha só que coisa maravilhosa, hein? Como se Deus por nós rogasse. Olha só, Deus roga por nós. Deus entra ao nosso favor, ao nosso lado. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com quem? Com Deus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus.
Então tem um espaço, tem um caminho para você hoje. Tem um caminho para nós hoje. Qual é esse caminho? Você quer dar espaço para Deus na sua vida? Você quer? Você quer dar essa liberdade para Ele? Talvez você não estava dando liberdade para Ele, você estava fazendo o que você queria, você estava fazendo as coisas da sua maneira, do seu jeito. Mas você entendeu hoje, eu creio que você entendeu, que você tem que dar espaço para Ele agir na sua vida, né? Você entendeu? Tem que abrir o espaço. Se você não abrir o espaço, as coisas não acontecem. Você viu o último exemplo agora de José. José era um homem fiel a Deus. Tudo que ele tocava, Deus abençoava, porque José dava espaço para Deus agir na vida dele. Você quer agir? Você quer dar espaço? Quer fazer algo? É o que o texto está dizendo. Você tem até um Deus que roga por você. Um Deus que luta por você as suas guerras. E um Deus que faz parte daquilo que você quer tanto conquistar. Somente Deus pode te dar isso. Mas você tem que dar espaço para Ele. E talvez você não estava dando nem espaço, não estava fazendo mais nada. Você estava como se fosse um revoltado, né? Tem pessoas que ficam revoltadas às vezes porque Deus não dá o que Ele quer na hora que Ele quer e aí fica revoltado, fica chateado. Mas Deus chama uma reconciliação hoje. Deus chama para você voltar hoje ao ponto que você estava. Talvez você saiu, você começou a andar por um caminho que você queria. Você estava até com Deus no início, mas você começou a andar por um caminho que você mesmo queria. E tem pessoas aqui hoje assim, não é só uma. Você começou a andar com o caminho que você queria e deixou de andar no caminho de Deus e as coisas começaram a dar errado. Foi coisa dando errado, e coisa piorando, as coisas foram saindo do controle e você se perdeu no caminho. Totalmente perdido. Mas você viu agora que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, por nossos pecados, para que eles fossem perdoados. E eles foram perdoados. O seu pecado está perdoado. Mas você tem que andar num caminho de Jesus a partir de agora. Você tem que decidir andar uma vida com Jesus. Dar espaço para Ele agir na sua vida. A reconciliação está aí. Basta você querer ela ou não. Que Ele fala, olha, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Rogamo-vos, pois, da parte de Deus, de Cristo, para que reconcilieis com quem? Com Deus. Deus espera. Deus nos espera. Lembra o que Ele fazia no Jardim do Éden? Toda tarde, Ele ia lá conversar com Adão. Até que chegou o dia que Adão não estava mais lá. Adão fazia o que era certo? Fazia, né? Porque ele estava todo dia ali. Todo dia Deus estava ali conversando com ele. Até que um dia Adão achou que eu vou fazer do meu jeito. E as coisas só deram errado até os dias de hoje. As coisas só foram dando errado, complicando. Como diz aqueles crentes, né? Chega lá no céu, tem uma conversa com Adão. Porque tudo é culpa do Adão, né? Mas Jesus já perdoou. Porque as pessoas acham que elas sabem o caminho certo. Eu posso tomar as minhas decisões porque eu sei o que é certo. Cuidado. Você não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe. E Deus quer o melhor para você. Se você talvez estava andando por um caminho errado, alguma coisa errada, e hoje você quer reconciliação, está nesse pão, nesse caso, você vai participar em alguns minutos. É uma decisão sua. É uma decisão minha andar com Deus e dar espaço para Ele multiplicar as coisas dele na nossa vida. Deus tem uma glória, tem um poder, Deus tem a bênção dele, Deus tem o reino dele. O que você quer? Você quer as suas escolhas, que você não sabe nem o que vai acontecer amanhã? Lembra o exemplo, já dei aqui algumas vezes, aquela pessoa que foi construir a casa. O pastor Carlos me dá esse exemplo. Que ela foi construir a casa e falou, um dia eu vou para a igreja, quando acabar de construir a casa. Ele acabou de construir a casa, adoeceu e morreu. Nem aceitou Jesus, nem nada, porque a prioridade dele era a casa. Ele sabia o dia de amanhã? Não sabia. Ele só queria fazer o que ele queria. Talvez você está assim também, querendo fazer o que você quer, porque o que você acha que é certo. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem algo extraordinário para você.
É muito mais do que você pensa, do que você imagina. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Basta você querer.